Larry Sparks aqui. Estou com Randy Kay, e você talvez se lembre de Randy Kay como o autor de Revelations from Heaven, Heaven's Storm. Ele acabou de lançar um livro novo. Estávamos conversando antes de eu apertar para entrar ao vivo. Estávamos conversando sobre a graça evangelística nisso. Sabe, Randy, vamos direto para a conversa. Randy Kay, uma das coisas que tenho notado, especialmente com histórias de experiências de quase morte, céu, inferno, vida após a morte, é que elas são muito intrigantes para aqueles que talvez não conheçam o Senhor. Você tem percebido que há bastante gente assim? Novamente, talvez essas pessoas nem tenham uma base ou histórico de fé, mas há algo nesses testemunhos e histórias que as atrai. Com certeza. Recebemos milhares de mensagens, literalmente, Larry, e já até perdemos a conta. E estávamos conversando antes da transmissão, que até já transmitimos via Cid Rosime TV para o Oriente Médio e para Israel. Então, enquanto algumas pessoas, por um motivo ou outro, não entrariam em uma igreja, elas acabam ouvindo uma dessas histórias. E então, em alguns lugares do Oriente Médio, eles proibiriam qualquer tipo de proselitismo, mas não consideram essas experiências como tal. E ainda assim, todos eles, certamente que são apresentados, falam sobre Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, é realmente fenomenal o que está acontecendo hoje. Quero informar que seu novo livro já está disponível. Em breve mostrarei uma arte, Heaven Encounters, 140 histórias sobre vida após a morte e experiências de quase morte. Randy, como você disse, aqui vai minha sugestão, meu comercial e recomendação do livro. Se há pessoas na sua vida, familiares, amigos, que estão fazendo perguntas agora, boas perguntas sobre a fé, este livro é uma porta de entrada maravilhosa, Randy. É isso que eu sinto. Vai abrir portas para as pessoas. É inocente no sentido de que, olha, são 140 histórias, mas a boa notícia é que Jesus dá vida a esses testemunhos. E eu acredito que muitas pessoas vão conhecer Jesus através desses testemunhos incríveis, desses relatos. Então, mais uma vez, Encontros com o Céu já está disponível. Vou colocar uma imagem na tela em breve, mas quero que você adquira um exemplar para você e também para seus amigos e familiares. Randy, deixa eu te perguntar isso porque você fez uma pesquisa extensa, muito extensa. Quero dizer, são 140 histórias. Eu sei, pela minha experiência com você, que já entrevistou muitas pessoas sobre experiências de quase morte, céu, inferno e pós-vida. É sobre isso que quero falar. Quais temas comuns você percebe podemos abordar um de cada vez? Quando as pessoas voltam dessas experiências, A história não se repete, mas muitas vezes ela rima. Em 1973, o embargo do petróleo árabe cortou 7% do suprimento global de petróleo. A inflação disparou. O mercado de ações desabou 48% e o ouro e a prata dispararam. A atual crise do petróleo no Estreito de Hormuz impacta quase 20% do fornecimento mundial. Então, se uma escassez de 7% levou a uma queda do mercado e a um movimento histórico no ouro e na prata, o que poderia resultar de uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos passando por conflitos geopolíticos, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street: venda em maio e vai embora. Mas, enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP, JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a $6.300 americanos por onça até o final do ano. Este não é um momento para entrar em pânico, é um motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata. 1-888-450-6380. Hoje para receber seu guia gratuito para investidores. Patriot Gold Group foi nomeada a corretora de contas IRA em ouro número 1 pelos consumidores por 9381888450637.
Quais são alguns dos temas comuns, mensagens, talvez mensagens urgentes que você percebe que eles compartilham? Bem, a vida deles é completamente transformada, sabe? Eles voltam de várias situações na vida. Alguns, eu tenho um capítulo no livro chamado Graça que desafia a lógica. Alguns deles vieram de prisões. Alguns deles foram fervorosos negadores de qualquer religião. Alguns entram nessa experiência como crentes, mas todos eles saem dela com um fervor para compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Então isso os transforma de tal forma que muitos, e você sabe, muitos dessas pessoas sacrificaram suas carreiras, suas reputações também. Eles perderam amigos. E eu digo, quando digo eles, eu tenho que incluir nós, porque essa é uma das coisas com as quais eu posso me identificar com eles, é que eles voltam querendo compartilhar basicamente 2 ou 3 mensagens que são consistentes. Uma é que Jesus Cristo é real, o Deus de Jesus Cristo é real, que o céu é real e também o inferno é real, e essa é a mais difícil, eu acho. E nós incluímos alguns desses relatos no livro também. Então, eles são testemunhas oculares disso. É difícil de refutar. Sabe, um testemunho, talvez você possa contestar, talvez 10, mas veja, 140 vindos do mundo científico, isso é muito difícil de refutar. É, e é interessante, cada vez mais pessoas que estão pesquisando sobre isso estão apenas mostrando os fatos de que, olha, há experiências demais desse tipo para ser coincidência. Há experiências demais para eles estarem conspirando e chegando aos mesmos dados. Quero dizer, revendo alguns desses pontos, em primeiro lugar, Jesus Cristo é real. Ao analisar algumas dessas histórias, essas pessoas parecem ter encontros diretos com Jesus. Quero dizer, eles estão tendo encontros com Jesus que os convencem, sem sombra de dúvida, de que ele é real. Quero dizer, qual foi a sua. Digo, você não está distante dessa experiência, você teve a sua própria. Como foi para você, com qualquer experiência que teve com Jesus? O que isso faz com alguém? Bem, todos nós conhecemos a mesma pessoa, e isso por si só já é notável. Para mim, Larry, a transformação foi de tal forma que minha vida foi, bem, não quero soar clichê, ela foi completamente transformada, mas eu não compartilhei minha experiência por 14 anos. Naquela época, eu não sabia que Paulo também, como a Bíblia fala em 2 aos Coríntios, não havia compartilhado sua experiência por 14 anos, é uma coincidência. O que aconteceu foi que eu estava sendo entrevistado para um livro de negócios e na God TV. E a pessoa que estava me entrevistando era um grupo de pessoas, era um ex-pastor, pastores atuais, na verdade, que conheciam a minha história. Ele pediu que eu compartilhasse isso na entrevista e eu compartilhei. No voo de volta, o senhor disse: quero que você compartilhe o que vivemos em particular. Tudo bem. E isso foi um tesouro para mim. Agora, uma vez que tive essa experiência, eu mantive em segredo, mas ela transformou minha vida, minha perspectiva. Eu estava falando sobre Jesus Cristo na sala de cirurgia, porque eu trabalhava na sala de cirurgia. Eu estava falando de Jesus Cristo com pessoas com quem eu nunca teria falado sobre Jesus Cristo. Em bibliotecas, na rua, onde quer que eu estivesse, não de uma forma ostensiva, mas de um jeito que nem estava dizendo que tinha morrido e ido ao céu, pois morri clinicamente por pouco mais de 30 minutos. O que eu fiz foi ter um fervor para compartilhar com eles a verdade sobre quem ele é. Eu, sabe, sou introvertido, Larry, por natureza, então isso não é algo que vem naturalmente para mim. Mas eu percebi que eu não conseguia evitar, assim como todos nós não conseguíamos evitar, compartilhar as boas novas. E isso meio que transborda de você como uma transformação total. E é aí que estamos hoje. Sabe, uma coisa interessante, Randy, é que, estando no mundo carismático pentecostal em que eu estou, às vezes há muitas pessoas que afirmam ter encontros espirituais, encontros celestiais. Eu acredito que alguns são verdadeiros. Eu acredito que alguns precisam de um pouco mais de análise. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que pessoas que realmente tiveram, e nisso eu penso em você,
Penso em Jim Woodford, penso em pessoas que conhecemos e com quem convivemos que voltam de uma experiência como essa. Eu gosto de dizer assim, elas carregam um temor. Não é como se eu tivesse medo de Deus. Não é esse tipo de coisa, mas você entende. É como se eu já tivesse estado naquela esfera. Eu estive perto de Jesus. E existe, eu não sei como você descreveria, quero dizer, existe um temor do Senhor. Existe um senso de assombro reverente. O que você diria que é uma dessas coisas em comum que eles têm quando voltam, especialmente depois de experimentar Jesus? Sim, eles ficam ansiosos para evangelizar e querem compartilhar as boas novas, mas o que você percebe até na expressão deles? O que muda? Bem, ao falarmos de Jesus, ficamos tomados pela emoção. Sim, Eu sinto isso. você não consegue nem, para mim, quase 20 anos depois, você não consegue falar sobre isso sem estar lá. É, e todas essas coisas que você mencionou, Larry, são verdadeiras e são praticamente impossíveis de descrever. Sabe, o assombro, o amor, a bondade, tudo isso. Todas as coisas que consideraríamos contraditórias ao tentar explicar alguém fazem parte de quem ele é e da expressão dele. Sabe, nós frequentemente falamos sobre a luz de Jesus Cristo, e claro, esse é uma das descrições. Mas essa luz emana dele e penetra em todos os lugares escuros, iluminando-nos com a luz de Cristo e transformando todas as tristezas em alegria. E também, para mim pessoalmente, eu tenho que dizer, quando ele sussurrou não aqui, no plano físico, mas naquele lugar, como eu descrevo no livro A Tempestade do Céu e na minha história completa, ele sussurrou: confia em mim. E eu acho que não só para mim, mas para outros, esse é realmente o nosso modus operandi e deveria ser, na minha opinião, para cada um de nós no mundo que somos crentes. Confiando em Jesus, Romanos 8:28, onde tudo coopera para o bem, confiar nele transforma completamente a maneira como podemos viver, a maneira como pensamos. E isso só se torna, eu acho, verdadeiramente compreendido e transformador depois que você esteve na presença dele. E isso transforma tudo. Essa é a frustração, aliás, Larry, de muitos de nós tentando transmitir isso em palavras que simplesmente não existem. Percebi que Paulo também tinha dificuldade com isso. No corpo, fora do corpo, eu não sabia. Mas, de novo, tentando usar palavras naturais para articular isso, você faz o seu melhor, mas parece que elas não são suficientes. E é isso que ouvimos. Randy, nós já conversamos várias vezes, já fizemos entrevistas, mas o que eu admiro em você e também em algumas das outras pessoas que conheço e que estão incluídas neste livro é que, quando compartilham o testemunho, quando contam a história, não é só fazer isso repetidamente. Não é só isso que eu faço. Mais uma vez, há uma graça única nisso. E as pessoas que ouvem e as pessoas que leem. E novamente, para vocês que estão assistindo, o maravilhoso presente deste livro é que você é atraído para dentro da experiência. De alguma forma, você não consegue evitar provar e ver o que Randy e novamente essas 140 pessoas experimentaram. Então, sim, isso me encoraja. Como entrevistador ouvindo você, eu penso comigo mesmo, Senhor, eu não sei. Eu fico emocionado ouvindo você porque isso mexe comigo, porque ele é real, Jesus é real. Acho que isso seria até pouco, sabe? E isso realmente, eu acho que para as pessoas, o maior medo, sabe, sendo a morte, muitas vezes citado em pesquisas, acho que é o medo do desconhecido. E também não é uma descrença, só não estou totalmente convencido ainda, sabe? Então muitas vezes acho que nós esperamos que tudo isso seja verdade. Que sabe que existe uma vida após a morte que será agradável e recompensadora, e não um passeio nas nuvens, sabe, como é frequentemente retratado, e isso realmente transmite o coração de Deus. Para mim, o ponto principal é transmitir o coração de Deus, porque quando você consegue transmitir o coração de Deus, esse coração não pode ser negado.
Devemos saber disso pelo fato de Jesus Cristo ter ido para a cruz. Isso já deveria ser prova suficiente. Mas o que acontece através desses vários relatos verdadeiros é que vemos como Deus deseja salvar nossos entes queridos ainda mais do que nós desejamos que eles sejam salvos. Como ele deseja perdoar, como sua justiça é perfeita e como ele está além da nossa capacidade de compreender. E ainda assim, a experiência de nascer de novo, que é a experiência transformadora sobre a qual Jesus falou com Nicodemos. Isso é o nosso espírito entendendo o que a nossa mente não consegue compreender. E se nós realmente conseguirmos transmitir isso de alguma forma, em forma de história, porque as pessoas muitas vezes entendem melhor através de histórias, então nós chegamos perto de expressar o coração e o amor de Deus, mas nunca conseguiremos fazer justiça completa a isso. Uau! Sabe, interessante só de conversar com outras pessoas que tiveram essas EQMs. Outra mensagem que eu ouço, e fico curioso se isso apareceu para você, é que Jesus está voltando em breve. Você já ouviu pessoas voltarem com isso? Com certeza. Aliás, eu ouvi que há animais de estimação no céu. Também há animais de estimação no céu. Esse é outro tema comum. Em breve, com certeza, já falei e outros também já falaram sobre isso. E curiosamente, ultimamente, eu diria que no último ano, há muitos que voltaram, que eu entrevistei, que estão dizendo que a mensagem que receberam, e novamente incluindo a mim mesmo, é que ele está voltando em breve. Há um senso de urgência. E você sabe, mantenha suas velas acesas como as 10 virgens, como fala a parábola. Sabe, devemos estar em um estado de expectativa. Quero dizer, isso é algo sem precedentes, pessoas que foram e voltaram com a mesma mensagem. Prepare-se. Ele está voltando em breve. E nós entendemos, precisamos levar isso a sério. Quero dizer, se existe um momento para ser sério, é agora. Eu acredito que este é um tempo kairos em toda a história, onde devemos aguardar com expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, isso é lindo. Acho que no final de Marcos diz que ele confirma sua palavra com sinais. O bonito dessas experiências e testemunhos que você compartilha é que nada se acrescenta ou se retira das Escrituras, mas sim uma bela iluminação delas. As pessoas estão experimentando o Deus das Escrituras e cada vez mais eu percebo, aqui vai uma pergunta interessante enquanto eu penso nisso em voz alta, Randy. Eu estou percebendo cada vez mais o que chamamos de evangélicos tradicionais. Isso não é pentecostalismo carismático. Isso está sendo amplamente reconhecido por pessoas como Kirk Cameron até Sean McDowell. Parece que as experiências de quase morte estão na mente de muitas pessoas atualmente. E há uma validade nisso. E você é realmente um precursor e pioneiro nesse assunto, no sentido de que acho que há validação para isso e as pessoas estão levando a sério, assim como precisamos levar a segunda vinda de Jesus a sério. Você acha que isso é cada vez mais verdade, que as pessoas estão levando esses relatos a sério? Eu acho que sim. E como você disse, várias pessoas que nunca entrevistariam alguém que voltou da morte ou do além estão fazendo isso agora e querem entender melhor. E você mencionou algo, Larry, que sobre a palavra de Deus. Eu começo o livro com Sherry Francis. Ela era uma missionária e quando ela sucumbiu ao envenenamento, ela realmente viu a palavra de Deus. E também, você sabe, algumas outras pessoas realmente viram a palavra de Deus na pessoa de Jesus. Agora, isso é de deixar a mente perplexa. Quero dizer, ver a palavra como uma presença, como uma pessoa. Você sabe, claro, nós conhecemos João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra e a palavra se fez carne. Mas lá nesse lugar do céu, na vida após a morte, ela realmente é uma pessoa e uma presença. Então,
Novamente, isso faz parte dessa incapacidade de expressar em palavras ou até mesmo relacionar isso às nossas próprias experiências aqui na Terra para explicar como aquilo é. E isso faz parte da frustração. Como eu posso transmitir isso de uma forma que realmente expresse de maneira apropriada ou razoável o que realmente foi? E isso é quase impossível. Bem, novamente, vou colocar a imagem agora. Encontros Celestiais já está disponível. 140 experiências de quase morte revelando o pós-vida. E mesmo que seja difícil comunicar e articular essas coisas, eu acredito, Randy, que você fez um trabalho maravilhoso, servindo não só como compilador, como pesquisador, mas realmente como a cola, como alguém que está unindo tudo isso. Porque muitas vezes eu percebo que, em uma compilação assim, a pessoa que faz isso pode não ter experimentado isso ela mesma, mas é mais um pesquisador. Você é um pesquisador, mas também teve essa experiência. Então, eu realmente acho que isso traz uma singularidade para esse livro. Eu tenho que incentivar todo mundo. Por favor, peguem uma cópia, porque cada vez mais eu acredito que isso vai ser uma porta de entrada para aquelas pessoas na sua vida que talvez não tenham uma conversa teológica. E como o Randy disse, talvez elas não estejam indo à igreja, mas algo nessas histórias, Randy, abre o coração delas para receber. Ok, é como a semente da palavra de Deus. Pode ser plantada em forma de semente, mas creio que a palavra de Deus dará frutos e não voltará vazia. Então, o que você diria para quem está assistindo? Quero te dar uma chance. Por que este livro é tão urgente para você agora? Qual o seu incentivo para que leiam? Sei que para você é mais que um livro, é uma mensagem urgente. Gosto de contar histórias de outras pessoas porque eu não. ah, Pode parecer difícil de acreditar, mas não gosto de atenção voltada para mim. E isso me permitiu transmitir a história de outras pessoas. E quando, ao compilar e sintetizar todas essas histórias em uma narrativa comum, acho que o que devemos levar disso é que todos eles conheceram a mesma pessoa. Fui CEO de uma empresa de biotecnologia e atuei toda a minha carreira na comunidade científica. E por isso conduzi medicamentos pelo processo de comprovação científica, validando-os com testes em pacientes e coisas do tipo. O mesmo rigor foi usado nessas histórias para validá-las. E agora temos uma equipe de pessoas que faz isso por meio de pré-entrevistas e coisas do tipo, registros e tudo mais, para que quando essa narrativa comum for contada de que o céu realmente existe, que Deus é real e especificamente o Deus de Jesus Cristo, que a Trindade é verdadeira. Embora quase inexplicável, mas compreendido por nós que experimentamos a vida após a morte, e que o outro lugar também é real. E eu acho que isso é importante destacar. Sabe, nós sabemos que o inferno não foi criado para os humanos, ele foi criado para Satanás e seus anjos caídos. No entanto, alguns estão lá. E então, essa é a narrativa que Deus está transmitindo. Ele não quer que ninguém vá para lá. E então, como você mencionou, Larry, eu acho que é imperativo, seja este livro ou outra coisa, pegue o telefone, faça o que puder. A pessoa que está no supermercado, ore por ela. Faça tudo o que puder para compartilhar a urgência e a verdade sobre quem Deus é, porque Deus não quer que ninguém vá para lá. E ainda assim, há pessoas que rejeitam Jesus Cristo e infelizmente estão lá. Isso deveria criar aquele fogo proverbial dentro de nós para sermos verdadeiros e vivermos com propósito, porque não podemos mais, devo dizer, não podemos mais demorar. Essa é a mensagem, não podemos mais demorar. É hora de levar a sério, é hora de ir lá fora, é hora de deixar de ser um cristão de poltrona, é hora de evangelizar. É hora de fazer isso com as pessoas com quem mais temos dificuldade de compartilhar, porque não há promessa de um amanhã. Nesta vida, como sabemos, é como uma névoa. Uau! Bem, mais uma vez, 3 mensagens. O céu é real.
O inferno é real. E eu gostei do que você esclareceu. Deus é real, mas o Deus do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, Randy, obrigado por conduzir tão bem essa mensagem, essas histórias. Você faz isso com tanto temor ao Senhor. Vou colocar o gráfico aqui mais uma vez. Encontros com o Céu está disponível onde quer que livros sejam vendidos. Você pode adquiri-lo imediatamente na Amazon e, é claro, em todos esses outros maravilhosos lugares digitais. Mas sou muito grato por você, Randy, e mais uma vez por lidar com isso tão bem. É tão oportuno, é urgente, e novamente, esse é o coração de Deus. O coração dele é que nenhum se perca, mas que todos tenham a vida eterna. E sou grato por como essa mensagem permeia todo o seu ministério. Obrigado por tudo, Larry. Sei que você viaja pelo mundo compartilhando essa ótima notícia. Eu chamo de ótima notícia e não de boa notícia porque acho que merece um superlativo ainda maior. Agradeço muito tudo o que você faz e eu aprecio o corpo de Cristo, que todos nós somos chamados de maneiras diferentes, mas com o mesmo propósito, que é evangelizar e discipular o mundo. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, sabe? Nunca nos formamos no Evangelho. Nunca é isso, é só o básico. Que possamos sempre, e essa é a coisa maravilhosa dessas histórias, elas abrem nossos olhos novamente para o maravilhamento do Evangelho, que estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus em Cristo Jesus nos reconciliou com Ele. E eu não sei, sabe, talvez estejamos seguindo Jesus há 30 anos, 50 anos, 70 anos, mas eu oro para que isso nunca se torne algo velho. E livros assim e mensagens assim, Randy, colocam um novo fogo no Evangelho para nós. Sou muito grato a você, Senhor. Também sou grato por você, Senhor. Muito obrigado.